Achei que era o fim da minha vida, mas era apenas o começo. No dia em que Meleque recebeu a notícia da nomeação de Murá, ela estava sozinha na cozinha. A chaleira já havia fervido, a água transbordara, mas Meleque não percebeu. Com o telefone na mão, ficou encarando a tela por longos segundos. A voz de Murá ainda ecoava em seus ouvidos, calma, segura, apressada. Havia algo faltando naquele tom, mas Meleque não conseguia nomear o que. Apenas sentiu o peito apertar. A partida do homem que ela amava há 12 anos, pela primeira vez, soava como uma separação real. Eles já haviam ficado distantes antes, mas agora era diferente. Desta vez, a ida de Murá coincidia com um vazio que se abrira dentro dela. Como se a vida estivesse tirando algo de suas mãos em silêncio. Meleque sempre acreditou que amar era abrir mão de si mesma. Ficou em silêncio para que Murá não se cansasse, deixou de pedir para que ele não se sentisse pressionado, suportou para que ele não fosse embora. Havia sonhos crescendo dentro dela, mas nunca os disse em voz alta. Achava que sonhos, quando pronunciados, se quebravam. Quando Murá se instalou na pequena cidade, acreditou que sua vida finalmente entrara nos trilhos. Tinha um emprego estável, uma casa só sua e, acima de tudo, um amor distante, mas seguro. Meleque estava sempre ali, perguntando, esperando, compreendendo. Murá pensava que reconhecia o valor disso, mas, na verdade, não refletia. Porque refletir exigia questionar. O primeiro encontro com Elif provocou uma ruptura silenciosa na vida de Murá. Ao abrir a porta, encontrou uma jovem cujo olhar carregava uma profundidade estranha. Elif falava escolhendo cuidadosamente as palavras, como se temesse errar. Murá achou aquela timidez inocente. Mas o que realmente era inocente, era a agitação que ela despertou em seu coração. À medida que as aulas avançavam, o interior de Murá se confundia. Pensar em Elif acelerava seu coração, pensar em Meleque trazia um peso. Não era culpa, era um cansaço antigo, carregado por anos sem ser percebido. Para Elif, Murá foi a primeira pessoa capaz de deslocar seu coração do lugar. O silêncio aprendido em casa começava a se desfazer ao lado dele. Ainda assim, ela temia esse sentimento. À noite, virava-se na cama repetindo para si mesma, eu não deveria viver isso. Mas seu coração não escutava. O vínculo entre Murá e Elif se intensificou rapidamente. Murá se sentia vivo como nunca antes. Essa sensação era avassaladora quando comparada ao amor calmo que tinha com Meleque. Pensou, nunca senti algo assim. Naquele instante, percebeu que seu coração havia escolhido um caminho, embora não encarasse aquilo como uma escolha. Parecia inevitável. Enquanto isso, Meleque começou a notar a mudança na voz de Murá, os dias sem ligações, as mensagens curtas. À noite, sentia o peito apertar. A respiração ficava curta, o coração disparava. Sabia que algo estava profundamente errado, mas não conseguia dizer em voz alta. Tinha medo de ouvir a verdade. Meses depois, sem suportar mais, Meleque foi até a casa de Murá. Seu coração batia descontrolado ao tocar a campainha. Quando a porta se abriu, a cena à sua frente destruiu todas as resistências que ainda restavam. Murá segurava a mão de uma mulher grávida. Aquela mão, era a mão que Meleque sonhara segurar por tantos anos. Naquele instante, o coração de Meleque não resistiu. Uma dor aguda atravessou seu peito, suas pernas cederam e ela caiu. Sirenes de ambulância, corredores de hospital, sala de cirurgia, tudo se misturou. Seu coração havia parado. Os médicos lutaram por muito tempo. Quando voltou a bater, seu corpo estava vivo, mas sua alma permanecia suspensa em um vazio pesado. Ao despertar, o primeiro sentimento não foi dor, mas perda. Como se um pedaço enorme de sua vida tivesse sido arrancado. Quando Meleque abriu os olhos no quarto do hospital, a primeira coisa que percebeu foi o silêncio. Não era o silêncio da noite. Era um vazio onde nenhum som circulava, onde o tempo parecia suspenso. Seu coração batia, mas ela não sentia. Como se aquilo que pulsava em seu peito não lhe pertencesse. Fitou o teto. O branco a ofuscava. Quis falar consigo mesma, mas as palavras não vieram. Pensou, então, quando o coração para, não é a vida que se interrompe, é a fé.
Sempre que os médicos se aproximavam, Meleque virava o rosto. Não queria falar. Cada pergunta a levava de volta a Murá. Quanto mais tentava afastar esses pensamentos, mais eles retornavam. Uma mão, uma barriga, um olhar. A imagem girava incessantemente dentro dela. As noites eram as piores. Durante o dia, ainda era possível se enganar, mas à noite tudo surgia como realmente era. A dor no peito não era apenas física. Às vezes, faltava-lhe o ar. Outras vezes, o coração disparava. Quando as enfermeiras perguntavam, ela apenas balançava a cabeça e dizia: "Estou bem." Não tinha forças para explicar. Mas seus pensamentos não se calavam. Eu era tão invisível assim? Fui apagada com tanta facilidade? O que foram todos esses anos? Ao refletir sobre seu estado, percebeu que tudo havia se acumulado. Cada mágoa engolida, cada frase adiada, cada "depois conversamos", havia colidido contra as paredes de seu coração. A cena diante daquela porta fora apenas o golpe final. Sempre que Bílent pegava o prontuário de Meleque, seus movimentos ficavam mais lentos. O coração daquela mulher estava cansado demais para ser explicado apenas por termos médicos. Ao entrar no quarto, percebia que o olhar de Meleque nunca estava ali. Era como se ela estivesse presa em outro tempo. Pensava consigo mesmo: às vezes, o coração fica com alguém, e o corpo é obrigado a continuar. Meleque permaneceu semanas no hospital. A noção de tempo se dissolveu. Os dias se confundiam. Certa vez, ao parar diante da janela, observou as árvores lá fora. As folhas se moviam com o vento. Naquele momento, percebeu: a vida seguia. Mesmo enquanto ela estava parada. Mas uma pergunta ainda pesava dentro dela: o que será de mim agora? Enquanto isso, Elif vivia em outra casa, em outro silêncio. O peso da gravidez estava em seu corpo, mas o fardo maior era o do coração. Havia se casado com Murá. Sim, amava. Sim, mas despertava à noite assustada. Em seus sonhos, sempre havia uma mulher caindo no chão. Elif acordava suada, ofegante. Ao olhar-se no espelho, não se reconhecia. Havia um sorriso em seu rosto, mas por baixo dele escondia-se outra expressão. Pensava: pagamos o preço de um coração com outro coração. Durante a gravidez, Elif se tornou cada vez mais silenciosa. Murá atribuía isso ao cansaço. Elif sabia que, se falasse, o peso se tornaria insuportável. A culpa que carregava crescia demais para caber em palavras. Os anos passaram. Elif tornou-se uma boa mãe. Dedicou-se aos filhos, mas o cansaço em seu corpo nunca desapareceu. Quando a doença começou, ignorou. Depois vieram os dias nos hospitais. Tratamentos, exames, salas de espera. Certa noite, observando Murá dormir, pensou: nós amamos rápido demais, e o preço foi pago lentamente. A doença de Elif avançou. Suas forças diminuíram. Nos últimos dias, segurou a mão de Murá. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Apenas sussurrou: quem dera tudo doesse menos. E partiu em silêncio. Meleque, com o passar dos anos, foi se recuperando pouco a pouco. Seu coração nunca voltou a ser o mesmo, mas sua alma reaprendeu a respirar. Durante todo esse processo, Bílent esteve ali. Sem pressa, sem exigências, respeitando o silêncio de Meleque. Pensava: essa mulher não precisa apenas ser amada, precisa ser protegida. Um dia, Meleque olhou para Bílent e percebeu, pela primeira vez, que seu coração não se apertava. Não havia medo, nem urgência, apenas uma confiança serena. Essa descoberta a fez chorar. Porque, pela primeira vez, entendeu que o amor podia existir sem ferir. O tempo passou. Eles se casaram. Para Meleque, aquele casamento era um recomeço, não um que negava o passado, mas que o acolhia. Tiveram 3 filhos. A casa era cheia de vozes, mas também de paz. Certa noite, observando os filhos, Meleque pensou: eu não morri, apenas recomecei de outro lugar. E então soube: a vida, às vezes, nos derruba. Mas, às vezes, é exatamente dali que ela nos reconstrói. Bílent era uma pessoa tão boa que Meleque não conseguia evitar pensar nisso. Sua bondade não era barulhenta, era silenciosa, serena. Revelava-se ao segurar uma porta, ao afagar os cabelos das crianças, ao assumir o peso do cansaço sem jamais demonstrá-lo.
Era um cavalheiro, mas não por exibição. Era dedicado, mas não para ser reconhecido. Era generoso, porque seu coração assim era. E, acima de tudo, era um pai extraordinário. Quase perfeito. Às vezes, Meleque o observava à distância. O modo como se inclinava para os filhos, a expressão tranquila em seu rosto, a segurança em sua voz, a paz que construía apenas com a própria presença. E então, inevitavelmente, os anos antigos abriam uma fresta em sua memória. Perguntava a si mesma: como foi que eu mereci um homem assim? Logo depois, um agradecimento profundo brotava de dentro dela. Então era assim que a vida compensava as dores que causou. Quando pensava nos anos ao lado de Murat, já não sentia raiva. Apenas clareza. Compreendia que aquilo que vivera não tinha sido amor, mas hábito. Anos misturados uns aos outros, esperanças adiadas, frases sufocadas pelo "com o tempo melhora". Houve um tempo em que Meleque se convenceu de que precisava se casar com Murat. Como se não houvesse outra possibilidade. Como se amar fosse, necessariamente, algo incompleto, cansativo, algo que exigisse esperar. Mas a felicidade era algo silencioso e firme, exatamente como Billent. Não era condicionada, nem fragmentada, nem tecida pelo medo. Meleque agora sabia. Nenhuma vida que pudesse ter construído com Murat se aproximaria da paz que tinha ao lado de Billent. Porque um era hábito, o outro era uma escolha consciente. E, às vezes, o ser humano confunde aquilo a que se acostuma com destino. Pensou consigo mesma: o destino, por vezes, se apresenta da forma mais dura. Fere, faz o coração parar, derruba. Mas se a pessoa não desiste, um dia o destino sorri. Algumas dores que vivemos não existem para punir, mas para despertar. Aquilo que chamamos de normal, muitas vezes, não passa de costume. E ninguém reconhece a verdadeira felicidade enquanto não ousa sair dos próprios hábitos. Meleque já não olhava para trás. O passado havia cumprido sua função. Seu coração parara uma vez, mas sua alma recomeçara exatamente dali. E agora ela sabia: a vida, às vezes, conduz a pessoa pelos lugares mais escuros. Mas é justamente ali que ensina quem somos e o que merecemos. Algumas dores não são perdas. Algumas quedas não são finais, mas começos. E Meleque aprendeu isso vivendo. Para ouvir mais histórias reais como esta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal.